tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Renan S., revisado por JJ Liber e narrado por Salander. Como surgiram os bancos e de onde vêm as receitas do governo? Imposto inflacionário. Os bancos são grandes instrumentos de controle monetário nos dias de hoje. Além de serem um alvo fácil para a coleta de impostos, também são utilizados para conter e expandir a oferta de dinheiro. Mas como isso acontece? Por que as pessoas guardam seu dinheiro em bancos em primeiro lugar? Por que o mercado bancário parece tão regulado? E por que os governos são soberanos com relação às suas moedas? Este artigo é baseado no segundo capítulo do livro de Murray Newton Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro? O ouro, além de ser um objeto homogêneo, difícil de ser falsificado e facilmente divisível, foi aceito como moeda de troca por muita gente pelo mundo em determinado período da história. Isso fez o ouro ser escolhido como meio de troca pelo mercado em diversas regiões do planeta. Entretanto, não era muito prático carregar o ouro para lá e para cá, mesmo quando cunhado em moedas, e nem muito adequado manter grandes quantidades em casa por questões óbvias de segurança. A solução para isso foi a criação, pelo livre mercado, de serviços especializados em armazenagem de ouro, os bancos. Os armazéns de dinheiro funcionavam da seguinte maneira: um depositante alocava uma determinada quantidade de ouro nesse armazém, o qual, por sua vez, entregava um recibo que garantia ao depositante o direito de reivindicar seu patrimônio em ouro à vista, a qualquer momento, conforme contrato, e cobrava uma taxa de utilização do espaço de armazenamento. A taxa de utilização desse espaço era a única receita dos armazéns de dinheiro. Os recibos de armazenagem foram sendo cada vez mais utilizados para trocas entre pessoas, já que era muito mais prático transferir um título de papel do que ter que transportar o ouro de um armazém para a casa do vendedor. Assim, surgiram as cédulas e os cheques, como substitutos monetários. É importante dizer que as cédulas e os cheques são substitutos, pois isso significa que para cada um desses recibos existe uma quantidade de ouro estocada na mesma proporção. Para cada grama de ouro, havia uma cédula que representava exatamente essa quantidade. Cada banco pode ter sua própria cédula e pode decidir se aceita ou não uma cédula de outro banco sob uma taxa de câmbio que é determinada pelo mercado. Estamos falando de dinheiro privado, dinheiro impresso pelos próprios bancos, com lastro e valor determinados por contrato entre o depositante e o banco. No formato descrito, os bancos lucram a partir de taxas cobradas previamente de seus clientes, mantendo um lastro de 100% de reservas para os depósitos. Entretanto, existe uma prática muito comum chamada reserva fracionária. Quando um banco possui grande quantidade de ouro de vários depositantes, é natural que boa parte daquele ouro demore décadas para ser sacado, deixando o banco tentado a utilizar esse fato em benefício próprio. Os bancos passam a emprestar esse ouro, criando cédulas de papel sem lastro, tornando parte de seus depósitos insolvente. Ou seja, caso todos tentassem sacar seus depósitos, não haveria ouro suficiente no armazém para efetuar todos os pagamentos, já que existem mais cédulas em circulação do que o ouro depositado. Além da falência, o banco inflaciona o ouro ao criar cédulas, já que aumenta a oferta monetária, causando impactos em toda a economia. Maior oferta de dinheiro para uma mesma demanda é igual à desvalorização da moeda. Isso é imutável. Não existe governo no mundo que possa mudar esse fato. É muito importante saber que os depositantes não estão de acordo com essa prática, reservas fracionárias. Os depositantes confiam seu ouro ao banco, esperando serem ressarcidos completamente a qualquer momento, à vista. Nesse modelo, o banco não pode cumprir seu contrato com o cliente e isso constitui uma fraude. Um banco que opera sob fraude seria rapidamente descartado por um comércio livre, já que bancos dependem da confiança de seus depositantes para continuar operando. Quem teria a coragem de depositar seu ouro em um banco que opera sob fraude? Isso garante vantagem competitiva aos bancos 100% lastreados. Dessa forma, um banco pode auditar o outro, já que caso um banco desconfie de seu concorrente, ele pode pedir uma restituição em ouro muito grande, deixando o banco que incorre em fraude insolvente e quebrado. Falamos da relação entre bancos e a sociedade, entretanto, existe uma terceira parte envolvida que precisa ser abordada, tamanha intervenção dessa parte no setor bancário, o governo. É sabido que as receitas do Estado não são provenientes da oferta de serviços ou vendas de produtos. O dinheiro público precisa ser expropriado de alguém, de preferência de uma forma discreta. A forma mais simples de expropriar esse dinheiro é por meio da tributação. Entretanto, a tributação é muito visível e impopular. Não é bom politicamente. As pessoas têm dificuldade em aceitar aumentos de impostos de forma tão descarada quanto a criação de um novo tributo. Partindo desse conceito, existe outra forma de expropriação
situação mais difícil de ser compreendida: a falsificação de dinheiro e seu curso forçado. Assim como os bancos, os governos também podem incorrer em fraude. A impressão de dinheiro, também descrita como falsificação, é prática comum nos governos pelo mundo. Essa prática gera inflação, o imposto inflacionário. O imposto inflacionário funciona da seguinte maneira: o governo cria dinheiro falsificado e o utiliza para seus gastos rotineiros, como salários de deputados, ternos, viagens, assessores, cerimônias, campanhas eleitorais e, talvez, se sobrar, saúde e educação. Os fornecedores do governo são os primeiros a colocar a mão no dinheiro novo. Isso lhes garante uma vantagem, pois à medida que esse dinheiro percorre a economia, isso gera um aumento de demanda por bens, fazendo os preços subirem e a unidade monetária perder valor. Assim, os últimos a receberem o dinheiro serão os mais afetados, e normalmente os últimos serão os assalariados, que só terão aumento em seus salários um ano depois, quando tudo já estiver bem mais caro. A inflação é o meio de expropriação de bens mais perverso criado pelos governos, já que os únicos tributados são os professores, aposentados, trabalhadores da indústria, aqueles que, em geral, possuem uma renda fixa por mês, que são frequentemente os mais pobres. Além do impacto direto, a inflação também pune o mercado ao distorcer o cálculo econômico, tornando empresas que seriam financeiramente inviáveis atrativas, criando bolhas em diversos setores e investimentos que não são verdadeiramente produtivos, causando produção ineficiente de bens e serviços. A inflação influencia o indivíduo a perder o hábito de poupar dinheiro, já que dinheiro guardado perde valor. Em contrapartida, o consumismo se torna uma prática inteligente, pois as pessoas compram tudo que podem enquanto o dinheiro ainda tem algum valor. Como uma bola de neve, a hiperinflação colapsa todo o sistema e o dinheiro passa a não ser mais aceito por ninguém, fazendo as pessoas voltarem a praticar o escambo para obter os itens necessários para sobreviver. É dessa forma que uma moeda morre. O controle da inflação é uma ferramenta utilizada por governos do mundo todo para a expropriação de bens, mas para que ela funcione, são necessárias algumas medidas como o monopólio da moeda. Para que o governo tenha controle para inflacionar a moeda à vontade, é necessário proibir os bancos de criarem suas próprias cédulas e obrigar a todos a utilizar uma mesma moeda, criada e controlada pelo governo. Hoje, o sistema bancário é altamente controlado pelo governo, os níveis de injeção de dinheiro falso são determinados por burocratas, políticos. Os governos protegem os bancos, que hoje são parte importante de seu maquinário, de diversas maneiras, por exemplo, garantindo a eles o poder de recusar a restituição em espécie. Isso quer dizer que os bancos não são obrigados a ter dinheiro para pagar todos os seus depositantes. Os governos permitem aos bancos operar em insolvência, mesmo isso sendo uma fraude inaceitável em um livre mercado. Então, caso um banco quebre e não tenha capital para honrar seus contratos com os depositantes, o Estado deve imprimir mais dinheiro e pagar a todos, ignorando completamente o fato de que a criação de dinheiro impacta negativamente a oferta monetária. Esse é um dos exemplos de imposto inflacionário. O Estado determina, de maneira silenciosa, que o assalariado pague pela imprudência de todo o setor bancário, a qual foi garantida e permitida pelo próprio Estado. Portanto, fuja enquanto pode desses papeizinhos coloridos. Dê preferência a moedas com valor de verdade, com lastro. Governos não têm como gerar valor, apenas destruir valor. Certamente, toda moeda controlada por eles está fadada a perder valor ou colapsar. Procure moedas descentralizadas, sem uma entidade central que controle a moeda e possa desvalorizá-la. O Bitcoin e outras altcoins, por exemplo, lhe garantem isso. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!